Então, essa reunião em especial, ela foi excepcional, porque nessa reunião consta ali, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, um momento em que o Bolsonaro teria o pressionado para trocar o comando da PF e, portanto, para aparelhar a justiça. O Sérgio Moro, ele lançou uma acusação muito séria, muito pesada contra o presidente, e uma das provas que ele usou para lançar essa acusação teria sido essa reunião. Ele citou a reunião, ele narrou como foi, e as pessoas ficaram curiosas, a própria justiça, né, ficou curiosa. A gente teria, portanto, que, de fato, checar como foi essa reunião em específico. Outras reuniões, se por acaso aconteceu algum tipo de momento em que houve algum tipo de crime que pode ser atribuído ao presidente, seria ótimo que viesse à tona e que fosse, como foi no caso dessa reunião, de maneira transparente, exibido para todos. Mas a gente só tem, por enquanto, um indício de um crime cometido pelo Bolsonaro nessa reunião, portanto é a única que deveria vir à tona. E, de fato, o que fica provado ali é que, primeiro, não tem invasão de privacidade. Vários juristas já opinaram sobre isso. O que acontece ali é uma reunião entre 20 pessoas, uma reunião que foi gravada, uma reunião ministerial. Não há ali, não é um telefonema do Bolsonaro, não há nada ali que configure algum tipo de invasão de privacidade, né? O que a gente tem, para mim, nessa questão do abuso de autoridade, é muito mais perigoso o que está sendo feito pelo Bolsonaro, sem dúvida. Ele lançar esse tipo de ameaça, porque isso é uma ameaça. Quando ele solta esse tweet, ele está, sim, ameaçando mais uma vez a justiça, tentando mais uma vez intimidar o STF, e há uma série de movimentos do Bolsonaro e de pessoas em volta dele já nesse sentido. Então é mais um passo rumo a esse estado que ele quer, onde ele não é tutelado, onde os outros poderes estão enfraquecidos, né? Ele realmente tem um perfil de um autocrata, e mais uma vez ele prova isso ao soltar esse tweet. Esse tweet é uma clara ameaça. Ok, Adriles, você concorda com o Guga ou não? De forma alguma. Eu acho, primeiro, eu queria louvar. Não sei por que o presidente está tão incomodado com a divulgação desse vídeo, porque o que o Moro, em conluio com o Celso de Mello, fizeram foi uma ode. Fizeram que um vídeo que seria uma peça de acusação terrível, na verdade, se transmutou e se revelou uma peça de publicidade infalível ao discurso do presidente. O Guga falou que o Bolsonaro é autoritário. Ele, aos brados, aos berros e palavrões, ele defende veementemente a liberdade de expressão e de ação do indivíduo contra ditaduras de governadores e opressores que de alguma forma lançaram mão da pandemia para prender pessoas, soldar comércios, invadir a liberdade de ir e vir, prender uma mulher em meio à praça pública. Agora, eu gostaria de realmente saber, eu não sou jurista, o que tem a ver o brado do Bolsonaro em nome da liberdade nacional contra ditadores? O que isso tem a ver com uma suposta ingerência dele na Polícia Federal? Ele não fala faz nem menção à Polícia Federal, ele fala de órgãos de segurança, de órgãos de informação, na segurança na ponta, fala da segurança da família dele. O que tem a ver a mania de perseguição, que pode ser aferida ou não na realidade, do Bolsonaro em relação a pessoas da sua família que estariam sendo perseguidas por órgãos da mídia ou por outras instâncias políticas? O que tem o ministro Weintraub dizendo da repulsa a Brasília, da unificação do povo brasileiro, a ver com a ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, da suposta, né? O que tem a ver a ministra Damares falando de violação de direitos humanos? A única coisa lá que tem a ver com a suposta ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal é ele dizendo que vai interferir no seu governo, de ministérios a instâncias mais baixas, que se sentia de alguma forma perseguido e que nada disso interfere em qualquer tipo de inquérito na Polícia Federal, meu Deus. Existe, eu acho, uma sanha golpista do ministro Celso de Mello, que eu já acusei de golpista aqui uma vez nesse programa, com a presença do Guga, quando, da ocasião de que ele divulgou um vídeo em apoio a manifestos a favor da democracia, contra a corrupção,
e fazendo críticas acerbas assim, ao STF, em nenhum momento pedindo a derrubada do STF, o próprio ministro Celso de Mello disse, olha, esse homem tem que ser parado porque ele está num ato antidemocrático. Ato antidemocrático é esse que o ministro Celso de Mello faz, divulgando e publicizando um vídeo que não tem rigorosamente quase que nada, nos seus 98%, a ver com a acusação em questão. Moro, nesse sentido, foi um ingênuo político. O que ele fez foi dar publicidade e vazão a um Bolsonaro com um princípio extremamente democrata, extremamente libertário, falando novamente em liberdade contra a opressão de governantes, usando da pandemia para oprimir e prender cidadãos livres. Ele e Celso de Mello fizeram um grande favor à publicidade da candidatura de Bolsonaro em 2022 e mostraram um homem que é fiel às suas bandeiras, falando inclusive de uma população armada contra a tirania da opressão. Para quem não sabe, inclusive para alguns jornalistas meio ignorantes, a segunda emenda dos Estados Unidos prevê exatamente isso. Contra a tirania do Estado, contra a tirania de governantes, o cidadão livre pode se armar contra exatamente a tirania da opressão de quem o governa, supostamente. O Bolsonaro estava dizendo exatamente sobre isso. Agora, é um democrata libertário falando contra a tirania. Isso não tem nada a ver com o crime que, de alguma forma, tentam lhe imputar para promover um golpe contra o executivo. Ok, agora, Guga, deixa eu insistir contigo, até entrando exatamente onde eu acho que você vai falar. É preciso a gente diferenciar o poder que o presidente da República tem, constitucionalmente falando, de trocar os cargos de confiança que ele bem entender. Seus ministros, suas empresas, seus órgãos, isso é prerrogativa dos chefes do Poder Executivo. A outra coisa que a gente precisa diferenciar é as atitudes republicanas ou não que vieram a fazer esta troca. Você não concorda comigo? São questões absolutamente diferentes que a gente não pode confundir? Não, com certeza ele tem essa atribuição, ele poderia fazer isso. Agora, da maneira como foi feita, da maneira como se desenhou, há toda uma ordem cronológica que mostra que o Bolsonaro aparelhou a justiça. Essa gravação que o Adriles quer fingir que não tem importância nenhuma, ela prova isso. Ele cita assim, nominalmente, ele fala literalmente em Polícia Federal, que está sendo pego de surpresa por notícias e que não vai deixar continuar dessa maneira, cita a Polícia Federal e minutos depois é o momento que ele fala que vai trocar, se for necessário, a segurança dele, entre aspas, porque a segurança, no caso, é a Polícia Federal. Ele, inclusive, olha para o lado esquerdo, onde está o Sérgio Moro durante a reunião, enquanto fala isso, o que fica mais claro ainda, né, o que deixa ainda mais claro que ele estava se referindo, sim, ao comando da PF. Ele mandou, horas antes dessa reunião, nesse mesmo dia, um WhatsApp para o Sérgio Moro, avisando a ele que trocaria o Valeixo, o comandante da PF, que já estava decidido. Então, assim, há toda uma ordem cronológica, uma ordem lógica, e essa fita deixa mais claro isso, que há, sim, um aparelhamento da justiça. Essa gravação, ela, inclusive, mostra que é uma faceta de um governo realmente golpista, que a gente vê ali a Damares pedindo por prisão de prefeitos e governadores. A gente vê ali o Weintraub pedindo a prisão de ministros do STF. A gente vê ali o presidente dizendo que só aceita impeachment se acharem conta dele na Suíça. Guga, então, mas esses ministros são idôneos do Supremo Tribunal Federal? São gente do bem na sua avaliação? Eu acho que tem muita coisa ali que é esquisita, que é estranha, que merece investigação. Não acho que são pessoas do bem, mas eu acho que uma instituição não pode ser atacada por conta das pessoas... Concordo contigo. Preservar a instituição. Preservar a instituição, estou de acordo contigo. Agora, criticar os ministros, eu não vejo problema nenhum. A questão que mas o que acontece, a gente pode olhar os cartazes em todas as manifestações e o próprio discurso do governo. O próprio discurso do Weintraub, que falou que prenderia a todos no STF. Agora ele quer dizer que só se referiu a alguns, ele quer voltar atrás porque ele viu que pegou mal. Mas quando ele fala a frase dele, a gente vê ataques às instituições. São ataques às instituições o que está acontecendo. Não são ataques a pessoas apenas do STF. Ataques a pessoas que conspurcam 10 segundos, as instituições. Adriles, por favor. São ataques a pessoas que conspurcam as instituições. Em nenhum momento o presidente
na história da sua carreira política na presidência da República, fez um ataque formal para derrubada do STF, para derrubada do Legislativo. Os ataques do Weintraub, inclusive, que foram extremamente deturpados por uma grande mídia, uma grande emissora, ele fala exatamente na unificação do povo brasileiro contra pessoas que estão deturpando, estão conspurcando instituições e que ele começaria colocando na cadeia essas pessoas que estão conspurcando. Adriles e Guga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, Guga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em relação a Abraham Weintraub, aguentem um pouquinho, que o programa de hoje nós vamos falar sobre ele. Deixa eu seguir com a pauta aqui.